Bom, um dos elementos que a gente poderia pegar agora, então, é conversar um pouquinho sobre exemplos mais, como tu disseste, né? Exemplos mais concretos. Pode ser. Por exemplo, o que nós poderíamos chamar de uma palavra cruzada, por exemplo? Uma palavra cruzada é um elemento instrucionista ou construcionista? Ela tende a quê? Então, a palavra cruzada, ela tende a ser um software, né? Se a gente colocar assim dentro das tecnologias digitais, né? Um software mais tendendo ao instrucionismo, uma vez que a pessoa tem que colocar a letra certa no local certo, né? E tem que, diante daquela dica, construir a palavra correta. Não existe espaço para criação, e sim um espaço para preencher o certo e errado. Quando tem essa característica, por exemplo, é mais instrucionista do que construcionista. Então, por exemplo, um Excel, por exemplo, uma planilha, tipo Excel. Uma planilha depende, né? Mas se você pensa em uma atividade, né, para desenvolver com seus alunos, onde, por exemplo, eles vão ter que fazer uma pesquisa. Eles fazem essa pesquisa, seja ela qual for. Então vamos pensar aqui numa pesquisa de biologia. Tipos de folha que tem no pátio de uma escola. Perfeito. Então eles vão ter que ir atrás dos tipos de folha, vão ter que colocar o nome, né, dessas folhas e vão ter que analisar a quantidade de folhas que tem no pátio do colégio. Características das folhas. Características das folhas, né? Então você pode colocar aí várias coisas. Depois desses dados, eles vão ter que tabular, né, as informações utilizando uma planilha, e a partir daí eles vão ter que fazer cálculos, né, seja de porcentagem, né, de média, né, catalogação de tipos de folhas. Exatamente, né? Então, quando eles fazem esse tipo de trabalho, que eles vão ter que criar maneiras de fazer isso acontecer, pronto, você está trabalhando com um software dentro de uma tendência construcionista, porque eles vão ter que fazer a coisa do zero. A partir daí, eles vão construindo o próprio conhecimento, e não se engane, tropeçam, erram, e o mais importante é isso mesmo, é eles refletirem sobre o erro que eles cometem, para que eles possam caminhar no processo de aprendizagem deles. Olha que interessante, né? Aí a gente vê uma mudança de visão filosófica, vamos dizer assim, no sentido da raiz desse processo, muito, muito, muito importante, que é o quê? O erro, a chance de você exercitar a recursividade, de você voltar, refazer, fazer de novo e dobrar de novo, quer dizer, é dos elementos que a gente precisa lutar dentro do espaço, vamos dizer assim, de conteúdo que a gente tem que trabalhar, não é? Para poder efetivamente exercitar o construcionismo, porque no instrucionismo, esse erro, vamos dizer assim, ele é considerado um fracasso da técnica de ensinar, né? Uhum. Tudo bem que a gente acaba muitas vezes dizendo assim, o aluno não aprendeu e tal, mas a preocupação não vai ser por que o aluno não aprendeu no sentido da relação ou mesmo da posição do aluno, mas sim do seguinte, o que eu posso fazer para ensinar melhor, né? E aí você já começa a puxar a coisa mais pro instrucionismo. E essa é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica assim muito ligado no nosso trabalho, que é ensinar. Mas se a gente pensa que a gente vai ensinar para que alguém aprenda, a preocupação aí passa a ser outra. Não só mais centrada em você, que é aquele que ensina, mas principalmente centrado naquele que está aprendendo. Então você vai ter que se esforçar de formas diferentes para poder atingir o objetivo da aprendizagem do outro. Isso é muito legal. E é bacana porque quando a gente trabalha com tecnologia digital, essas discussões vêm à tona fortemente. Mas eu queria ressaltar aqui um exemplo muito interessante, que é comumente utilizado pelos professores, e às vezes há uma confusão em relação a essa ideia instrucionista e construcionista, né? Então o professor muitas vezes quer trabalhar com vídeo, passa assim 10 minutos da aula, ou até menos, ou até mais, né? Apresentando aquele vídeo, e porque faz questionamentos em cima do vídeo, acha que está trabalhando dentro de uma proposta construcionista, quando na realidade a proposta tem uma tendência mais instrucionista, uma vez que o vídeo vai repassar esse conteúdo para o aluno, e o aluno vai ser aquele que vai escutar o que está sendo informado, né, através daquelas imagens e da situação audiovisual que o vídeo tem. Como é que a gente poderia trabalhar de uma forma construcionista? Se você levar, por exemplo, um software como o Windows Movie Maker, né, para a sala de aula, e você propor para o seu aluno que ele mesmo crie um vídeo, né, se pautando naquilo que você está ensinando, pronto, a partir do momento que ele vai pegar uma coisa do zero e vai construir, né, com o seu auxílio, vai construir em grupo e vai desenvolver um raciocínio em cima daquilo, aí sim, você está trabalhando dentro de uma perspectiva construcionista. Então, a gente tem que tomar
cuidado para não confundir as coisas. Eu me lembro, aí lá vou eu contar também então mais uma historinha, né? Que é a professora Léa Fagundes no Rio Grande do Sul, né? Lá no início dos anos 80, que o pessoal da TV Escola, eu acho que chamava na época, não fazia vídeos, né? E mostrava para os alunos, e os alunos não tinham interesse nos vídeos que eram feitos. Ora, ela é uma pessoa que trabalha forte dentro do construtivismo, dentro do construcionismo. Então ela dizia logo assim, não, vocês querem saber o quê? Vocês querem chamar a atenção dos alunos? Não levem nenhum vídeo para eles não, entrega as máquinas de filmar na mão deles. Vão com eles lá pro parque e deixa eles filmar o que eles querem filmar, e daí depois vamos passar esse filme e vamos discutir o filme. Quer dizer, deixa o aluno criar, né? Exatamente, né? Então, assim, essa é a grande diferença, né? Quando o centro tá no próprio aluno, né? Onde ele vai construir seu conhecimento e vai fazer o uso daquele computador, daquela ferramenta digital como algo que vai promover a aprendizagem dele, no sentido de usar mesmo como ferramenta, né? Isso é muito interessante, porque ajuda a desenvolver outras habilidades que dentro de uma proposta mais instrucionista ele não vai desenvolver. E assim, uma das críticas que se faz ao construcionismo é o tempo que se gasta para desenvolver algumas atividades. Então, dentro do currículo que a gente tem na escola, que a gente sabe que é super corrido e que às vezes a gente não tem tempo de esperar a aprendizagem do aluno para poder fazer aquele currículo acontecer, tem que dar a matéria que é prevista até o final do ano. Então, trabalhar dentro de uma perspectiva construcionista todas as vezes realmente não vai dar tempo de você trabalhar. Então, você pode elencar alguns temas ou alguns conteúdos para trabalhar de uma forma construcionista e deixar outros temas para trabalhar de uma forma instrucionista. Ou não trabalhar nem no instrucionismo, nem no construcionismo, porque você simplesmente não vai trabalhar com a ferramenta digital. É isso. Bom, tomara que a gente tenha ajudado então vocês a avançar mais um pouquinho nessa compreensão. A sugestão é aquela, né? Você vai procurar ler, procure artigos assim que sejam seguros na internet, procure trabalhos científicos, trabalhos que foram publicados em congressos, coisas desse tipo, e eu acho que vai dar uma luzinha para vocês. Uma coisa bem legal também, só finalizando. Você pode também trabalhar com duas ferramentas ao mesmo tempo. Você pode trabalhar com a tecnologia digital e pode trabalhar com recursos não digitais em uma aula só, fazendo uma integração entre as duas. É bem interessante, viu? Pois tá bom, pessoal, um abraço. Professora, e para a gente então encaminhar esse terceiro momento agora, nós poderíamos conversar um pouquinho, então, quais são as diferenças, vamos dizer assim, principais que a gente pode elencar, conversar, né? Quais são as diferenças que a gente percebe mesmo no instrucionismo e no construcionismo, então? Eu acho que a diferença básica é que no instrucionismo, o computador ensina o aluno a fazer alguma coisa. Então, o aluno é um ser passivo e o centro é o próprio software, o próprio computador. No construcionismo, eu penso que seja o inverso, né? Ou o contrário, seja lá como queiram chamar. Na realidade, é o aluno que vai ensinar o computador, como você falou no final do bloco anterior, é o aluno que vai ensinar o computador a fazer alguma coisa. Então, se ele tem que fazer um quadrado, na realidade, ele vai ter que escrever um programa para ensinar o computador a desenhar esse quadrado. Então o centro está no aluno. E para determinadas coisas isso é muito interessante. E aí a gente então vai para aquele caminho também, né? O instrucionismo, né? O instrucionismo então vai ser, vamos dizer assim, o uso do computador para transmissão de informações. Exatamente. Né? Um instrucionismo. E o construcionismo, não. Construcionismo, então o aluno vai construir conhecimentos, vamos dizer assim, usando a sua criatividade e junto com o computador, no caso. Ele vai fazer o computador aprender, vamos dizer assim, que era a conversa que se tinha antigamente. Ele vai ter o computador como uma ferramenta, né? E aí ele vai usar essa ferramenta para poder fazer a construção do seu conhecimento. Pronto. Então eu acho que isso deixa bem claro a principal diferença dos dois, né? Quer dizer, se você estiver fazendo uso de um artefato tecnológico, como no caso o computador, um tablet ou o que for, né? E você usar um software onde você perceba que neste software o aluno, vamos dizer assim, é levado a fazer determinadas ações, então a gente na verdade tem um elemento instrucionista, né, no software, né? Quer dizer, o software está ensinando o aluno determinadas coisas. Exato. Do outro extremo, né, a gente percebe então um software, como é o caso do logo, a linguagem HTML, né, onde o aluno não vê nenhum objeto diretamente, mas ele vamos dizer assim, sugerido para ele passos e criar o que nós podemos chamar de algoritmos, de modelos, para poder fazer com que certos objetos aconteçam. E aí uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, vocês ficarem bem atentos no sentido de que existem softwares que são propostos dentro de um modelo construcionista, mas que na verdade eles são
softwares que não são extremos, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala que um faz isso e outro faz aquilo, a gente bota as duas coisas em dois extremos, né? O branco e o preto. Só que existem muitas matizes de cinza nesse meio. Então, se o software vem, por exemplo, com um carrinho, tá certo? E esse carrinho, ele pode ser feito para andar para frente, para trás, para um lado e para outro, não é? Isso é um software que tende ao construcionismo, mas não necessariamente é construcionista, tá certo? Isso não significa que o software é construcionista, por um motivo bastante simples. Eu não consigo fazer o carrinho voar. Eu não consigo fazer o carrinho deixar de ser um carrinho para ser alguma outra coisa. E nem posso escolher a cor do carrinho, o modelo do carrinho. Não posso fazer velocidades do carrinho são limitadas. Isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o modelo instrucionista, ele avança muitas vezes maquiado de modelo construcionista, certo? Isso, aí assim, a gente fica se perguntando, instrucionismo pior do que construcionismo? Porque às vezes dá essa ideia. Assim, tudo depende, né, do que você quer alcançar enquanto objetivo. O instrucionismo, ele pode ser bastante útil para situações onde você realmente precisa da repetição para que o seu aluno aprenda a desenvolver algumas habilidades. Um dos exemplos que os nossos colegas de trabalho trazem, e está relacionado ao trabalho deles, é assim, se eu for ensinar um policial a atirar, será que trabalhar com repetições não é mais interessante? Se eu for ensinar um atleta a arremessar a bola para o cesto de basquete, será que não é interessante a gente trabalhar com repetição para que ele possa, né, desenvolver melhor essa habilidade, já que é a mesma habilidade mecânica? Então, assim, tem determinadas ações e situações que o instrucionismo melhor, é mais bem-vindo do que o construcionismo. No entanto, se o seu objetivo é desenvolver a capacidade do seu aluno de pensar, de criar, de resolver problemas, de se organizar melhor mentalmente para desenvolver alguma coisa, o construcionismo vem a calhar. Então, a escolha que você vai fazer depende muito do objetivo que você quer alcançar e da forma como você quer fazer esse objetivo ser, digamos assim, né, você chegar lá. Então, a escolha, quem decide é você. Agora, é muito importante você saber escolher e saber por que você está escolhendo. Mesmo porque os softwares que você vai em busca, é como o Robson colocou, eles não necessariamente são completamente instrucionistas ou completamente construcionistas. E você pode fazer um uso, muitas vezes, diferenciado, às vezes, de um software instrucionista e usar numa perspectiva construcionista. Às vezes dá mais trabalho um pouquinho, mas você consegue fazer, ou vice-versa, né? Então, é muito importante que você tenha consciência do que sejam esses conceitos e que você tenha consciência dos seus objetivos e como é que você pode fazer uso desses softwares para atingir seus objetivos naquela aula, por exemplo. Então, só para a gente avançar, não é, na nossa conversa, lembrar sempre do seguinte, eu acho que um grande ponto agora nesse momento é entender, né, são vocês entenderem o fato de que não existe, na verdade, um melhor ou pior do que o outro, tá? Tem muito a ver com o contexto que você vai estar querendo usar. Se você vai estar querendo usar dentro de um contexto, como a professora falou, você imagine, por exemplo, você treinar uma pessoa que vai, ou trabalhar com uma pessoa que vai ter que trabalhar com elementos de segurança ou de risco. Ela vai ter um momento construcionista no ensino dela, mas ela vai ter também uma série de atividades que você vai lançar e que são atividades instrucionais que ela vai ter que realizar, até para sobrevivência. Então, isso é muito importante. Piloto de avião, bombeiro, profissões de risco, situações onde você ficar refletindo demais podem acarretar num grande problema, numa grande destruição. Bom, dando continuidade na nossa conversa para vocês, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a perspectiva construcionista, né? E como a gente tinha enfatizado anteriormente, né, no bloco anterior, nós havíamos falado dessa tendência do instrucionismo de evitar o conflito, né? Bom, isso já não ocorre dessa forma para o construcionismo, né? Porque ele vai estar muito mais centrado, vamos dizer assim, nesses processos de pensamento e vai estar muito mais centrado nos aspectos de criação, vai estar muito mais centrado nesses aspectos do desafio, do conflito propriamente dito e na descoberta, né? Então eu colocaria, vamos dizer, essas três coisas, vamos dizer assim, como muito importantes, né? A descoberta, o conflito e a questão essa do desafio, né? Isso dá uma mudança bastante radical, não é, em relação à proposta anterior, né, que é a proposta instrucionista. O construcionismo, então, vai trabalhar muito mais com esse conflito sem vamos dizer assim, menosprezar ou sem deixar de usar até mesmo dentro do seu processo
isso alguns momentos instrucionistas, né? Porque não se trata de eliminar uma situação, mas de fazer as duas conviverem. A ideia construcionista, né, vem pautada nas ideias de um outro autor. E um outro autor que traz as ideias ainda de um segundo autor. Então, o construcionismo está pautado nas ideias de Papert, que se baseou nas ideias de Piaget, com a visão chamada construtivista, né? Quando aplicada dentro da perspectiva da tecnologia digital, acaba ganhando esse nome de construcionismo. Mas a proposta é essa sim, professor. A ideia é que o aluno tenha nas mãos, né, um desafio, seja para a resolução de problema, seja para a criação de algo novo, e ele faz uso desse computador justamente para tentar resolver esse problema. E na tentativa de resolver o problema, ele se depara com obstáculos que às vezes ele mesmo se impõe porque não conhece determinados conceitos e não conhece muito bem o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, muitas vezes ele descobre, né, o que ele precisa fazer, o que ele precisa aprender no processo de aprendizagem dele, utilizando o computador. E isso é muito interessante, né, porque o aluno se coloca não mais como um ser passivo diante do conhecimento, mas ele vai ser um ser ativo, uma vez que o computador vai mostrar para ele o resultado do seu próprio pensamento. E é a partir dessa reflexão que ele faz sobre o resultado que ele observa na tela do computador que ele vai começar a fazer inferências, né? Fala assim, ixi, será que eu acertei? Será que eu errei? Eu consegui atingir o objetivo que eu precisava atingir? Se eu não conseguir, agora como é que eu tenho que fazer para melhorar as ações que eu me propus a fazer para poder chegar no resultado que eu preciso chegar? O professor aí, nesse caso, não precisaria preparar um material todo como acontece no instrucionismo. Ele pode preparar a atividade para ser trabalhada em um determinado software e, a partir dos problemas que o aluno está vivendo, ele chegar nesse momento e trabalhar como um moderador mesmo, fazer questionamentos para poder entender como é que está o processo de pensamento e de aprendizagem desse aluno. Então, é uma visão bastante diferente da visão anterior. Uma outra leitura que eu me lembro assim, do passado era a questão assim, do... Eu não tenho... assim, mas era o Papert, né, que realmente fez essa divisão, né, do uso do computador, principalmente da instrução, né, apoiada no computador. Na época, quando estudou isso, ele falava da questão do instrucionismo como muito mais centrado, vamos ver assim, na busca da melhoria das técnicas de ensinar. Quer dizer, eu vou aperfeiçoar, vamos dizer assim, as técnicas de ensino, né, vou aperfeiçoar os artefatos tecnológicos para que eles fomentem, vamos dizer assim, mais essa técnica de ensinar, enquanto que o construcionismo, ele vai trabalhar muito mais centrado na questão, vamos dizer assim, de uma atitude mais ativa do aluno, né, em cima da construção do próprio conhecimento, né. Eu me lembro até que vinha o papo de que o professor, então, ele além, né, vamos dizer assim, de todas as características que envolvem a docência, né, ele teria, vamos dizer assim, que incorporar nessas características também o aspecto de ser um mediador. Quer dizer, e aí eu me lembro que na época muita gente confundia, dizendo assim, então o professor agora não tem que mais ensinar, né, o professor vai só ter que mediar. Então a gente está, vamos dizer assim, minimizando a ação do docente. Não é isso. Além dos processos de ensino, né, que vão ocorrer em determinados momentos, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele ainda tem que, vamos dizer assim, se preocupar principalmente nesse aspecto de desenvolver técnicas de mediação, que é essa técnica de moderação, mediação, de administração desses conflitos, de geração de conflitos e desafios controlados, né, ou não, né, mas essa é uma construção conjunta praticamente do aluno com o professor. Eu acho interessante isso porque as pessoas às vezes acham que trabalhar dentro dessa perspectiva é muito mais fácil do que trabalhar na perspectiva anterior, quando na realidade o professor precisa estar muito bem preparado, tanto assim dentro do planejamento dele, no sentido de fazer bons questionamentos, quanto na própria hora da aula, onde o aluno está utilizando aquele software para construir, criar alguma coisa, o professor ter jogo de cintura, né? E saber fazer a pergunta certa, na hora certa, para desequilibrar aquele aluno, para que ele realmente possa construir seu conhecimento. E testá-lo naquele conhecimento que o professor já acha, né, que o aluno adquiriu. Mas aí vem a mesma pergunta que foi feita no bloco anterior. Será que é válido a gente utilizar o construcionismo, né? Onde é que ele pega? Onde é que não fica legal? Onde é que dá trabalho? Será que a gente tem que estar utilizando o construcionismo sempre, em
todas as aulas que a gente faz, quais são aí as diferenças que faz a gente usar mais o instrucionismo ao invés do construcionismo ou mais o construcionismo ao invés do instrucionismo? E eu acho que uma pergunta muito interessante é assim, será que a gente faz uso mesmo dessas ideias? Então a gente vai estar respondendo essas perguntas aí, pelo menos na tentativa, né? No próximo bloco. E só pra contar uma história rápida aqui que eu me lembrei agora, sobre assim, lá por meados dos anos 80, né, eu me lembro que quando começaram a instalar o logo, o pessoal dizia assim, né, então o aluno tem que desenhar um quadrado no logo, né, que era um software que o Papert, né, trabalhou, né, e aí eu me lembro que uma expert nessa perspectiva, né, construcionista vira e diz assim, não, você não vai desenhar um quadrado no computador, não, você vai programar e ensinar o computador a fazer um quadrado, né, e eu nunca mais me esqueci disso. Bom, olá a todos. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho com vocês a respeito da ideia de construcionismo e instrucionismo, né? Ou instrucionismo e construcionismo. Tanto faz, né? É isso. A tônica do que a gente gostaria de colocar para vocês hoje, no nosso bate-papo, é a respeito da... O que isso tem a ver, efetivamente, vamos dizer assim, com a prática da docência, né, ou com a docência. O que significa, né, essa coisa do instrucionismo e do construcionismo, de acordo com a visão de quem trabalha dentro do aspecto construcionista, né? Quer dizer, é nessa base que a gente quer conversar com vocês. Então, estou eu aqui, Robson, a professora Luciana, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Professora, a senhora gostaria de dizer algumas palavras a respeito desse assunto? Olá, pessoal. Assim, existe uma certa confusão que as pessoas fazem em relação a instrucionismo e construcionismo, porque são ideias que vêm de autores já pautados na teoria da aprendizagem, que já são renomados. E quando a gente fala desses autores dentro do contexto das tecnologias, é que a gente pode falar sobre instrucionismo e construcionismo. Então, eu queria só ressaltar essa questão. A gente vai falar sobre esses dois conceitos, mas lembrando que esses conceitos eles estão vinculados ao uso da tecnologia digital na docência, ok? Então a gente vai já tentar entender a diferença dos dois para poder tentar colocar na prática. Um dos elementos que eu me lembro que a gente conversava no passado, não é que o lance que eu vejo assim quando você adota uma postura instrucionista é que na verdade você não vai enfatizar, vamos dizer assim, o conflito na hora da aprendizagem, né? E você não vai enfatizar o ensino conflituoso, vamos dizer assim, no sentido de levar o aluno e o próprio professor, né, no processo de docência, a questionarem, a entrar em conflitos. A postura instrucionista, me parece que ela vai sempre puxar mais para um ensino mais direto, né? Um ensino mais estável, mais linear, né? E não conflituoso, né? É isso mesmo porque quando a gente trabalha dentro de uma perspectiva instrucionista, a gente está trazendo muito as ideias de Skinner, as ideias da instrução programada, onde o professor tem que elaborar o material com antecedência para que o aluno faça uso desse material no momento da aula. Então, geralmente, né, essa questão do conflito, ela assim, pode até acontecer no momento do desenvolvimento, mas é sempre pautado na ideia do certo e do errado, né? Assim como vem desenvolvendo a ideia comportamentalista mesmo, onde você vai trabalhar com reforços positivos e negativos para que aquela pessoa aprenda alguma coisa. Quando isso é trazido para tecnologia digital, acontece da mesma forma. Então é muito fácil a gente encontrar na internet material instrucionista. Geralmente, né, por exemplo, você tem aqueles exercícios de completar frases, esse tipo de atividade está vinculada a uma ideia behaviorista. Então, quando o aluno tem que completar as frases e ele completa de uma forma equivocada, por exemplo, o computador vai dizer, tá errado, faz um sonzinho assim, né, significa que ele cometeu um erro, e aí o aluno tenta corrigir com a ajuda do próprio software, ou então recorre mesmo à ajuda do professor, de tal forma que é o computador que vai ensinar o aluno, digamos assim. Aquele software é que vai passar o conhecimento para o aluno está lá mais como um ser passivo diante do que está acontecendo. E
quando eu penso também assim, né, que quando a gente fala, vamos dizer assim, sobre esse aspecto instrucionista, vamos dizer assim, a gente tem uma visão do uso desses artefatos digitais, não é? Como sendo artefatos que vão efetivamente garantir essa linearidade, né? Que vão garantir essa aprendizagem limpa, vamos dizer assim, no sentido de deixar todo o caminho, todo o passo a passo bastante claro, né? Quer dizer, é como se a gente fosse usar essas tecnologias digitais para limpar o caminho do aluno, né? Em vez de deixar o aluno tentar trabalhar no seu próprio caminho, né? Então o professor usa, vamos dizer assim, essas tecnologias digitais para fazer uma limpeza dessa trilha, né? Deixar essa trilha bem clara, bem tranquila, onde o aluno, vamos dizer assim, vai funcionar mais utilizando essas tecnologias, e as próprias metodologias que o professor vai utilizar são metodologias que permitem, vamos dizer assim, que a informação seja clara, né? Não há um processo de dúvida, não há um processo de conflito, né? E quando esse processo de conflito acontece, me parece que na visão instrucionista existe um movimento muito rápido, ou que tende a ser rápido, para minimizar esse conflito e fazer que as coisas vão todas para o seu devido lugar, né? Que seria, vamos dizer assim, a aprendizagem correta, por assim dizer, né? Pois é, né? Então, assim, as pessoas perguntam, é correto o instrucionismo, né? Não é correto? Devo usar, não devo usar, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode estar respondendo no próximo bloco.